Café com Jesus, com o pastor. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Nogueira e este é o programa Café com Jesus. Amados, eu quero agradecer você por ontem ter tentado entrar em nossa live e dizer para você que infelizmente não foi possível. Eu já estou tentando ver com o Facebook o que aconteceu para tentar não errar mais, né? Nós estamos aprendendo a utilizar essas plataformas e eu te agradeço pela compreensão, mas o culto ocorreu abençoadamente. Nós oramos pela vida de todos vocês. Essa semana no Café com Jesus eu quero estar falando com você. Nós terminamos, aquela etapa que Deus espera de mim, e agora eu quero estar falando com você sobre os grandes personagens da Bíblia e o que fez diferença na história deles. E para nós começarmos a falar sobre esses grandes personagens da Bíblia, nós vamos começar falando sobre Noé. É maravilhoso, querido. Eu espero que você nos acompanhe aí nessa caminhada desta semana. Os personagens maravilhosos da Bíblia que vão nos ensinar como caminhar com Deus. Noé. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus agora. Texto de Mateus 24, 37 e 39. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, 37 e 39. Palavra de Jesus Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. É interessante, amados, nós notarmos que Noé, quando Deus o chamou, ele tinha 480 anos. A construção da arca terminou no ano 600 da vida de Noé. Noé entrou na arca no ano 600. Foram 120 anos fazendo um barco, vamos dizer assim, nunca antes visto. E prometendo uma chuva nunca antes vista, porque até então, até aquele momento, não havia havido sobre a terra uma grande tempestade. E Noé estava dizendo que as comportas do céu se abririam de tal maneira que toda a terra pereceria, todos os animais, todos os seres vivos, porque foi isso que Deus falou para ele. Mas interessante mesmo, amados, é o encontro de Deus com Noé. O que fez? O que fazia Noé ser diferente dos outros homens da sua época? Você já parou para pensar nisso? Por que Noé? Por que Deus escolheu Noé? O que Noé tinha de diferente? Noé era único diante de Deus. E aí me faz lembrar de outras pessoas que foram consideradas únicas diante de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Abraão, o amigo de Deus. Jó, viste lá meu servo Jó, disse Deus para Satanás, viste a integridade, viste que ele é temente. Então, amados, nessa semana nós vamos estar falando sobre esses personagens, pessoas que tinham algo de diferente. Mas vejamos Gênesis capítulo 6, versículo 5, por que Noé era diferente. Gênesis capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A terra estava corrompida. O homem que Deus criara e viu Deus que era bom, como ele disse lá em Gênesis, estava corrompido. Estava longe daquilo que Deus havia preparado para ele, daquilo que Deus esperava dele. Mas, em meio a toda essa situação de maldade, corrupção, pecado, Deus encontra Noé. E olha que maravilha quando Deus encontra Noé. Olha que texto maravilhoso.
Palavra de Deus, Gênesis 6, verso 8, diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Noé fazia diferença. Noé foi encontrado por Deus. Deus achou graça em Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 18. Noé era único diante de Deus na sua geração. O que fazia Noé ser tão diferente dos outros homens da sua época? Segunda coisa, Noé cria em Deus. Porque somente crendo, uma pessoa vai ficar fazendo um projeto sobrenatural, nunca visto antes, durante 120 anos. Noé ficou ali preparando a arca 120 anos. Você vai ter ideia do tamanho da arca? Historiadores contam que na arca caberia 70 mil animais. Para você ver o tamanho monumental que era a arca que Noé estava preparando. Lembrando, não havia chovido, não havia uma tempestade. O ser humano não conhecia uma tempestade ainda. E Noé estava dizendo: olha, os céus vão se abrir em chuva e todos vocês vão ser destruídos pelas águas de Deus. Noé cria fielmente nisso. 480 anos, Noé, quando a gente olha a geração de Noé, 480 anos, Noé teve seus filhos. Então, ele viu seus meninos crescerem e ele pregando a mesma coisa: a chuva virá, Deus vai derramar a sua chuva. Noé cria em Deus. Noé obedecia. Ele foi fiel ao projeto. A arca tinha que ser feita de madeira de golfe, coberta com betume, com compartimentos, altura, comprimento. Ele cumpriu tudo aquilo. E ainda que as pessoas ficassem dizendo: esquece isso, isso não vai acontecer, ele cria e obedecia. Amado, não basta apenas crer, você tem que obedecer. Não basta apenas ter fé, tem que haver obediência. As duas coisas têm que andar juntos. E Deus via isso em Noé, e era isso que fazia a diferença na vida de Noé. Era isso que Noé era diferente dos outros homens da sua época, da sua geração. Quarta coisa, nós vimos até então que Noé era único diante de Deus. Noé encontrou graça, achou graça diante de Deus. Noé cria em Deus, estava construindo o projeto dele, e Noé obedecia. Mas a quarta coisa, querido, Noé pregava e testemunhava. Não era uma pregação só de boca, ele estava ali construindo a arca. As pessoas diziam: não vai dar certo, isto vai afundar, essa chuva não virá. E ele insistia, pregava e testemunhava. A igreja de Jesus Cristo hoje precisa pregar com palavra e testemunhar com vida. Testemunho, pregação e testemunho. A igreja sou eu, a igreja é você, meu irmão. Noé fez a diferença. E a igreja hoje? O que temos feito para sermos diferentes dos outros homens de nossa época? Quando Deus olha lá de cima para aqui, para a terra, Ele vê diferença em você? Ele vê você como uma pessoa diferente, ou te vê como mais um em meio à multidão, indo, perecendo a caminho do inferno em meio à multidão? Deus quer que você faça a diferença. Faça, meu querido, a diferença. Busque fazer a diferença através, como Noé, através de ser único diante de Deus. Seja único diante de Deus. E é interessante que isso é muito forte. Nós vamos ver durante a semana Jó. Olha o que a Bíblia diz sobre Jó, sobre o tempo de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó 1:1. Jó 1:7-8. Agora o testemunho de Deus sobre Jó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ser diferente, não ir com a maré, não ir com a situação. Deus espera que você seja único, diferente. Segunda coisa, crer. A Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, crer no impossível de Deus. Noé, fazendo a arca, acreditava no impossível, em algo que ele ainda não tinha visto,
Ter fé é crer naquilo que você ainda não viu acontecer. Terceira coisa, obedecer a Deus. Você tem obedecido a Deus? A palavra de Deus, lá em 1 Samuel 15, 22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Querido, obediência. Deus espera que você faça a diferença, seja diferente e obedeça. Terceira coisa que Deus espera, ter fé. Segunda coisa, terceira coisa, ser obediente a Deus. Quarta coisa, pregar e testemunhar. Ah não, pastor, peraí, a pregação é com o senhor que foi chamado para pregar. Não, querido, a palavra de Deus lá no livro de Mateus e no livro de Marcos também, diz assim, ó, Marcos 15, 20, diz assim, ó, e disse-lhes, quer dizer, mais que um, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amados, a pregação do Evangelho é a obrigação de toda a igreja. A pregação do Evangelho é a obrigação de todo filho de Deus. Todo filho de Deus tem que proclamar as grandiosidades, as maravilhas do Senhor, como disse Davi. Então, queridos, a pregação é para mim, eu tenho que fazer e você tem que fazer. E testemunhar. Muitas vezes nós pregamos muito melhor com o nosso testemunho do que com a nossa fala. Talvez você me diga, eu não sou eloquente no falar, como Moisés disse para Deus, mas o testemunho é algo sobrenatural. Então, testemunho o que Deus tem feito na sua vida, querido. Nesta manhã, no Café com Jesus, que você, a partir de hoje, passe a fazer a diferença em meio a essa geração corrupta, em meio a essa geração que está indo para o inferno. Amigo, meu irmão, minha irmã, essa quarentena é porque Deus quer levantar um povo forte, amém? É porque Ele está procurando, olhando lá de cima, homens e mulheres que vão fazer a diferença daqui para frente na nossa geração. E Ele escolheu você que está ouvindo isso hoje. Sempre depois de uma quarentena que Deus enviava, acontecia algo sobrenatural, eu posso te provar. Vamos lembrar as quarentenas? A travessia do povo de Deus no livro de Êxodo para a terra prometida, 40 dias. Por desobediência ficaram 40 anos. Jesus no deserto, 40 dias. Após 40 dias, Jesus sai do deserto, desce do monte e vai pregar a palavra. 3 anos pregando a palavra e o sobrenatural acontece. Ele morre na cruz, ressuscita e abre a porta dos céus para nós. 40 dias, quarentena, o que nós estamos vivendo hoje. Noé na arca, 40 dias de chuva, mas 40 dias e 40 noites de chuva, tremendo, tempestade, muitas águas, eliminou a vida sobre a terra. E 150 dias depois, Noé sai com sua família para ser uma bênção e para formar o povo de Israel. Amado, meu irmão, minha irmã, esses 40 dias, com certeza, Deus está nos preparando para algo sobrenatural que vem aí. Nós vamos vencer em nome de Jesus o vírus, mas o após o vírus, o rei está voltando, querido. Aleluia, aleluia, o rei está voltando. Se prepare, faça a diferença. Seja um dos que vão subir com ele para a glória. Deus abençoe seu dia e se prepare. Até amanhã, vou orar por você, Pai. Abençoe essa vida agora que nos ouviu. Torna-nos, ó Deus, mais parecidos com Noé, mais diferentes do mundo, mais cheios de fé, mais cheios de vontade de pregar e testemunhar a Tua palavra, mais obedientes a Ti. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.